Nutri Daily Boost substitui 15 comprimidos em uma dose só. Mais foco, nutrição e disposição a uma dose de distância. Garanta o seu ritual usando o cupom CASTRINHO no link que vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. E ó, vamos falar de um assunto sério aqui. Puta, esse aqui é assunto seriaço. Pô, bagulho bad vibes, vamos ouvir. Estão usando inteligência artificial para criar conteúdo adulto de pessoas que não deram consentimento ou sequer sabem o que está acontecendo. Fizeram isso comigo. Fizeram com amigas minhas e, sem querer soar alarmista, podem ter feito isso com você porque não tem regulamentação nenhuma que impeça. Eu hesitei muito para gravar esse vídeo porque, pelo menos no meu caso, eu já sei que esse conteúdo usando meu rosto existe há pelo menos uns 2 meses, eu acho. Foi o meu namorado que me alertou. Ele é o cara da informática e cuida muito da minha segurança digital e há algum tempo encontrou imagens falsas e vídeos falsos meus em um fórum dedicado a imagens e vídeos falsos de mulheres com mais de 1 milhão de usuários no mundo inteiro. E eu não quis gravar essa denúncia imediatamente porque, mesmo que fossem mais de 1 milhão de pessoas, ainda assim é um nicho na internet. E eu escolhi esse momento porque isso rapidamente está deixando de ser um nicho e estão se criando mais criminosos e estão se fazendo mais vítimas. Uma das maiores redes sociais do mundo disponibilizou há algum tempo a sua própria IA para os usuários. E essa IA, além de responder perguntas, responder posts, também consegue editar imagens e criar vídeos. E é claro que, pra quem não sabe, a rede social é o Twitter X, tá? como tudo que cai na mão das pessoas, os pedidos logo deixaram de ser crie o Will Smith comendo espaguete e passaram a ser pega essa mulher aleatória e cria um vídeo falso dela tirando a roupa. Ou, mais abjeto ainda, coloque ela em um uniforme nazista fazendo uma saudação nazista. Uma pessoa que nem é do Brasil criou vídeos meus promovendo deliberadamente supremacia branca. E eu não pude fazer absolutamente nada, porque até quando eu denunciei para a própria rede social que gerou a ferramenta para que aquilo existisse, me disseram que não infringe os termos de uso. Denunciei pornografia falsa com o rosto de uma amiga minha e não infringe os termos de uso. Denunciei pessoas pedindo para que a IA tirasse a roupa de crianças e não infringe os termos de uso. E eu não consigo não fazer uma reflexão aqui porque a gente vive em uma era em que o conteúdo adulto praticamente bate na sua porta. Quem tem interesse nesse tipo de coisa consegue o que quiser, na quantidade que quiser, de graça, com apenas alguns cliques. Então, esse comportamento de produzir conteúdo justamente... Ó, gente, essa aqui é a Ana Eulália, tá? Pra quem quiser conhecer o perfil dela. Não é sobre isso, não é... Ana, porra, você é mais esperta que isso. Não é sobre, eu quero qualquer conteúdo. A pessoa quer o seu conteúdo, quer a sua foto, quer a sua imagem. Não é à toa que a gente tem fórum de vazar foto íntima, de vazar a foto dos outros, de gente que tira foto debaixo de saia. Essa é uma loucura, mano. Com pessoas que não sabem e nem aceitam que isso seja feito. Isso não se trata de luxúria. É sobre poder, simplesmente. É uma afirmação de que, mesmo que eu não tenha acesso físico a você, eu vou te obrigar a me servir e você não pode fazer nada quanto a isso. Eu sinceramente nem sei o que eu espero gravando esse vídeo. Eu tô meio pessimista com o futuro, pra falar a verdade. A ferramenta vai ficando mais realista e mais popular, e as pessoas vão ficando mais antissociais e mais extremistas. E o lucro vai falando mais alto e mais rios vão secando e feliz 2026. Boa sorte. Estão usando... E assim, não foi só um, tem vários. Para deixarem mulheres sem roupa, sem o consentimento delas. Essa aqui é a Kaliana. Kaliana? A Hannah Kali. Elas em imagens na internet. Eu parei minha viagem pra mostrar isso porque é insano o que tá acontecendo no falecido Twitter, o submundo do Elon Musk lá, o X, e os incels que passam um dia lá sendo misóginos, chamando mulheres de puta, falando futura esposa de alguém, pra mulheres se divertindo, dançando, são os mesmos que agora estão pedindo pro Grok, que é a IA do X, né, recriarem imagens de mulheres com fotos normais em suas contas pessoais, tipo, fotos normais, pedindo pra tirarem a roupa delas, deixarem elas seminuas, de biquíni, enfim. E o Grok tá fazendo isso, tá atendendo. Como diria Linda West, a sexualização de mulheres só é atraente quando não é consensual, né? Fora isso, é vulgaridade. Deveria ser ilegal, como é que isso é permitido fazer dentro da plataforma? Pois é, mas pelo visto até o Musk faz piada com isso, como vocês podem ver. Mas isso também pode acontecer com homens, olha, hahaha. Pois é, mas isso nunca vai afetar eles em nada, né? Porque isso, o consentimento é usado
como uma arma contra as mulheres, né? Desde que o mundo é mundo. E sobre violação e exploração, isso tá no mesmo lugar que um abuso sexual, literalmente. E se você pensa que a saída é só não postarem fotos, é só não postar mais fotos, você pensa igual a um predador sexual. Isso é parte do problema. É igual você dizer, ué, não quer ser estuprada. É só você não usar biquíni. É só você não usar roupas curtas. É você transferir isso pra gente. Gente, não é a IA só. São os homens. São homens por trás da IA. Isso é uma estrutura, né, que tá montada há muito tempo. Então a IA, ela é uma ferramenta para a misoginia. É uma ferramenta para o sexual. É uma ferramenta para acabar com o consentimento das mulheres. O consentimento, quando vocês entenderem que o consentimento, o domínio sobre o próprio corpo, sobre o nosso próprio corpo, ele é escasso desde que o mundo é mundo, né? E isso é usado para dominar nessa dinâmica patriarcal. E esses homens que estão por trás da IA, eles são predadores, entendeu? Se eles tivessem a chance de arrancar a roupa de uma mulher sem o consentimento dela, eles teriam. Eu sou muito hater de IA, mas agora mais que nunca a gente precisa urgente de regulamentação. A gente precisa urgente que olhem pra isso com a devida seriedade, porque tá acontecendo com muitas mulheres, tá acontecendo com muita gente e tá oficialmente perigoso, né? Como é que você pode pensar que você tem agora medo de depositar imagens suas no seu espaço por conta do que podem fazer, né, em relação à sua imagem? Isso é absurdo. Crianças também, tá? A gente não fala muito disso, não tá... A Holly do Stranger Things passou por isso. Um monte de gente criando conteúdo da menina e postando isso. E postando como se fosse de boa. Não tá sendo muito falado, mas crianças também estão sendo alvo da pedofilia online, tá? Que também usam a inteligência artificial pra fazer isso com crianças. Então cuidado com material, imagens dos seus filhos, vídeos, todo tipo de material que vocês depositam na internet de crianças. Isso é muito urgente, de verdade. É um esgoto aquilo ali, de verdade. Homens e... A merda absurda é que... E é um papo sério aqui agora pra gente falar, tá? Se você fizer isso com um cara, as pessoas vão olhar e falar assim, isso aqui é falso. Ponto. Se você pegar e ver a foto de uma mina, provavelmente o cara vão fazer isso pra passar como se fosse real. Né? Vão fingir que é real, vão fingir que é verdade, vão tentar passar como verdade. E aí, mano, você vai ter uma treta que é... essa questão de você não ter mais essa liberdade. Né? Isso vira assunto no escritório, isso viraliza entre pessoas, isso passa entre pessoas, isso acaba com a reputação de pessoas. Mano, eu não imagino como estão o ambiente das escolas hoje. Porque conhecendo o ambiente de escola, isso já deve estar rolando pra cacete. Mas adolescente, porque já deve estar rolando de adolescente, o cara que tomou fora da mina, o cara que foi rejeitado, isso já deve estar rolando pra caralho. Não, a teoria da internet morta já é real pra mim, tá? Já fiz até vídeo falando sobre isso, já é cada vez mais real. A gente tá matando a internet. E aí, de novo, gente, falar uma coisa aqui que eu sou extremamente sério quanto a isso. Não existe responsabilização. O Grok liberar você poder colocar biquíni em pessoas que não pediram pra ter essas imagens mexidas, você ter ferramentas de inteligência artificial que permitem que você use, crie conteúdo pornográfico de pessoas que não deram consentimento pra isso, e essas empresas não serem julgadas, sofrerem sanções, pessoas serem presas, multas, fechar sites, bloquear sites, é uma loucura. A gente tá num momento no mundo tão delicado, irmão, tão delicado, e infelizmente a gente tem possivelmente as piores pessoas pra legislar sobre a gente. Porque a maioria dessas pessoas que vão legislar, eles vão fazer leis a favor das Big Techs. A gente deveria estar punindo as Big Techs. Pô, uma Big Tech que permite isso tinha que ser proibida de ser vinculada no Brasil. Ponto. O Grok liberou. Proíbe o Grok de novo. Não vai ter essa merda. Ah, mas a culpa não é da ferramenta, a culpa é de quem usa. Porra. Aí é fácil, né? Aí é fácil. Então libera vender arma em qualquer esquina. Aí a gente não tem nenhum tipo de registro, não tem nenhum tipo de autorização, não tem nenhum tipo de curso. Não tô nem falando assim, libera porte de arma. Tô falando de distribuir na esquina. Qualquer um pode vender arma pra qualquer um. Vamos ver no que vai dar. Sem precisar registrar, sem precisar a gente poder rastrear, sem ter numeração, sem ter um mínimo de treinamento. Vamos ver se vai dar bom, sabe? A gente tá vivendo talvez a pior Câmara que existe. As piores pessoas pra legislar isso. Tá virando uma terra de ninguém e não existe ninguém pra acompanhar uma pessoa que é... E assim, isso aqui não é uma questão de liberdade de expressão, tá? Isso aqui é uma questão
de segurança da imagem do outro, sabe? Porque assim, você já tinha problema antes quando vazavam foto de pessoas que eram reais. Agora, como é que você vai delimitar o que é real e o que não é real? O estrago que isso não vai fazer? Com a reputação, com o psicológico. E assim, me acha outra solução. É punir. Beleza, mas qual que é a velocidade que a lei... Tipo, a gente grava um podcast inteiro com o meu advogado, né? Doutor João Senzi. E a gente viu a demora que é pra justiça conseguir agir na internet. Gente, quando a gente tá falando de regulamentação da internet, a gente precisa começar a olhar pra internet, que a internet é rápida demais pra velocidade pífia da lei brasileira. Já não bastasse os nossos gordos juízes, desembargadores, ocupados em encherem os seus buchos gordos, com todos os seus benefícios, suas aposentadorias, os seus luxos e tudo. E a gente, mano, é a sua filha, é a sua mulher, é a sua mãe, pra um punheteiro de merda expor as pessoas. Sabe assim, e não dá pra... E assim, e precisa ter um Senado, um Congresso que esteja a par e com a velocidade boa o suficiente pra entender que, tipo assim, ó, a coisa muda rápido demais. E a gente precisa mudar tão rápido quanto a coisa. Porque assim, as pessoas estão começando a... Cara, assim, o quanto que a gente fala de IA hoje em lei, o quanto que a gente fala no debate público dos danos de IA, muito pouco, velho. Muito pouco. Sabe? E assim, e precisa ter lei dura quanto a isso. Precisa ter legislação, precisa ter alguma coisa. E precisa ter punição pra isso, porque a punição não vem, velho. Ou quando vem assim, daqui 2 anos, 3 anos, até lá inventaram uma ferramenta nova, uma coisa nova. Pô, e assim, ó, você vai ter pornografia infantil gigantesca em Telegram e outras ferramentas. Esse tipo de conteúdo criado a partir de pessoas também gigantesco sendo criado na internet. Sacou? E aí quando você vai regulamentar a Big Tech, vai surgir a porra de um imbecil, de um deputado falando: minha liberdade de expressão! Quero poder defender Israel aqui no meu perfil. Vai pro caralho, irmão. Porque assim, gente, o que você não acha que... Sabe, é uma loucura o que isso não alimenta e quantas pessoas fingem que não. A gente sabe exatamente que tipo de cultura isso alimenta, que tipo de conteúdo isso alimenta, que tipo de pessoa tá consumindo isso. E essas pessoas não vão parar, entendeu? Não vão parar. É uma loucura. Isso aí pra mim é uma loucura, assim. Isso pra mim é um absurdo. E assim, não tem como você falar que é defensor de família, defensor dos costumes, de tudo, das criancinhas, se você não olhar e falar assim, pô, mano, isso aqui precisava ter uma lei mais rígida quanto a isso, né? Até mesmo a própria questão da lei... Pô, isso é muito louco, né? Acho que é a lei Cicarelli, né, que chama... É isso mesmo? Deixa eu ver a lei... O caso da Daniela Cicarelli, né, ele foi muito importante pro marco civil brasileiro, né, da lei. Isso foi muito importante, né? E isso, hoje em dia, eu acho que não passaria. Eu acho que hoje não passaria. Tanto que, não sei se, tem a lei Carolina Dickmann também, né? Tem as duas leis, na verdade, né? A da Cicarelli não é uma lei por si só, né? Mas tem a lei da Carolina Dickmann e tem o rolê da Cicarelli, que também ajudou no rolê do Marco Civil, né? Então, assim, a gente tem esses dois casos que... lei Carolina Dickmann, pode crer. Porque eu sei que teve... O da Cicarelli foi contra o Google... Tanto que o da Cicarelli, ela bloqueou o YouTube por um tempo. Posso estar enganado, mas tenho quase certeza quanto a isso. E o da Carolina Dickmann virou a lei. Essas leis não passariam isso hoje, mano. Essas leis não passariam isso hoje. Você ia ter um deputado que passa metade do tempo dele na rede social falando de Israel, falando de não sei o quê, falando, isso é absurdo contra a liberdade. Trem bom, sou aqui em Minas Gerais, isso é absurdo. Meu capitão, o capitão ia odiar isso aqui. Trem bom, sou. Ai, uai. Trembão, deixa de distribuir as fotos da mulher, isso! Uai! Que eu defendo a família, uai! Tem que acabar com o banheiro trans, uai! O quê? Tá usando pornografia de criança? Tá fazendo imagem de mulher? Não tem nada a ver com isso, não! Meu capitão, uai, sou! Isso é exatamente... O discurso ia ser exatamente esse. Exatamente esse, entendeu? Porque assim, infelizmente as nossas leis estão na mão de psicopata, velho. Nossa lei tá na mão de uma pessoa que tá mais preocupada em lacrar, em ficar... em se manter no poder, em fazer claque pro capitão dele. E assim, e, pô, a gente tá falando de um bagulho que assim, o cara pode pegar a foto da sua mulher, sacou? Fazer um pornô disso, divulgar no grupo do trabalho e simplesmente falar que é verdade. E acabou. Sacou? E tá tudo bem. É isso.
Pega da sua filha. Pega de uma atriz menor de idade. É exatamente isso que vai acontecer, entendeu? E nada vai acontecer. Por quê? Porque, tem que defender o capitão aqui. Liberdade de expressão, Infelizmente, velho. Quem tinha que estar protegendo a gente tá preocupado em defender os corruptos de estimação deles, mano. Isso que você acabou de assistir é um corte das lives que acontece no canal Edson Castro Oficial todas as terças e quintas às 10 da manhã e todos os domingos às 9 horas da noite. Assiste o vídeo que tá aqui do lado também. E é nóis. Valeu.